Bom dia, pessoal. Vamos fazer a correção da atividade deixada na última aula. Vamos lá, página 93. Primeira questão. No último exercício, a gente eu coloquei para vocês alguns itens com o primeiro caso, né? Agora, nós vamos fazer a primeira questão novamente, só que agora com os itens que abordam o segundo caso, certo? Então, determine o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau no conjunto dos reais. Letra A. X ao quadrado menos 15x igual a zero. Nós estamos aí com uma equação incompleta, onde quem está faltando? O A, o B ou o C? A gente sabe que o A não pode faltar, né? Porque senão ela deixa de ser equação de segundo grau. O B é quem acompanha o X. Está aí, né? O menos 15. E só está faltando o C. Então, é o segundo caso, que é quando a gente tem duas letras, né? X ao quadrado e X. Duas letras assim, né? A mesma letra, só que com os termos diferentes, né? Um é x ao quadrado, o outro é x. Então, quando a gente tem isso, a gente vai fazer o que a gente chama de fatoração, né? Então, quem é o fator comum aí, né? O fator comum é o x, né? E aí, a gente só tem o fator comum da letra, né? Que é o x. Do número a gente não vai ter. Então, a gente vai fazer o quê, né? Vamos lá. A gente vai colocar o x, abre o parênteses. Qual é o número que você multiplica por x que vai dar x ao quadrado? A gente já viu, né? X vezes x, x ao quadrado. Então, sempre vai ser x. Aí, agora a gente tem menos 15x. O sinal a gente já sabe. Aqui na frente é mais, então aqui vai ser menos. Porque mais com menos vai dar o menos do 15x lá em cima. Quem que eu multiplico por x que vai dar 15x? O número 15. Ficaria assim, né? Isso tudo igual a zero, certo? Aí eu tenho uma multiplicação onde o produto dela, né, tem como resultado zero. Nessa multiplicação, o resultado é zero. Então, quando o resultado é zero, ou porque o primeiro é zero, ou quando o segundo termo, que é x menos 15, será igual a zero. Então, quando x é igual a zero, a gente não tem nada mais para fazer. Mas aqui a gente tem x menos 15 igual a zero. A gente tem uma letra e um número. Letra de um lado, o número vai para o outro lado. Quando ele está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, x também pode ser que número? 15. Toda vez que a gente tiver esse segundo caso, a gente sempre vai ter como um dos resultados vai ser o zero, ou seja, a gente sempre tem uma raiz nula. A gente diz que nesse caso sempre teremos uma raiz nula, certo? Então, vamos ver lá. Aí, né, x menos 15, aí x igual a zero, x menos 15 igual a zero, x igual a 15. Solução 0 e 15, né? Tá aí. Vamos continuar. Letra D. 3x quadrado menos 5x igual a zero. Mesma coisa, nós temos o termo de A, o coeficiente A, o coeficiente B, o C não apareceu, que é o termo independente. Então, o que é que a gente vai fazer? Fator comum. Quem é o fator comum? Se você olhar, dos números, a gente tem 3 e 5. 3 e 5, eles são números primos, então não tem como ter o fator comum entre eles dois. Então, vai ser o fator comum entre x ao quadrado e x. Entre x ao quadrado e x, o fator comum é x, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Abre parênteses. Quem é que a gente vai multiplicar por x, que vai dar 3x ao quadrado? Primeiro, para dar x ao quadrado, a gente tem que multiplicar por quem? Por x, porque x vezes x dá x ao quadrado. Então, só fica faltando o 3. Então, só é a gente colocar 3x. 3 vezes 1 é 3, x vezes x, x ao quadrado. Então,
aí já daria o 3x ao quadrado, essa multiplicação. Novamente, a gente tem um sinal de menos. Então, como o x está com sinal positivo, então aqui vai ser negativo, porque quando a gente fizer mais com menos, vai dar menos. Eu tenho x e eu quero multiplicar por alguém para dar agora 5x. Se eu tenho x e quero que dê 5x, só eu multiplicar por quem? Por 5, certo? Isso tudo vai ser igual a zero. Então, eu tenho uma multiplicação, né? Onde os fatores, né, multiplicados têm como resultado zero. Então, se isso acontece, é porque ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, nós vimos que quando isso aqui acontece, já está resolvido, o x é zero. Não tenho mais o que fazer. Mas nesse segundo caso aqui, a gente tem 3x menos 5 igual a zero. A gente tem letras e números. Então, 3x é a letra e menos 5 é o número. Então, eu vou ter que deixar letra de um lado, o menos 5 vai passar para o outro lado com que sinal? Mais 5, certo? Então, agora eu quero achar o valor de x e o x está acompanhado do 3. Qual a conta que a gente tem aqui entre o x e o 3? Uma multiplicação. Então, toda vez que a gente tem um número acompanhado de uma letra, acompanhando uma letra, esse número vai ter que sair daí para a gente achar o valor da letra. Então, se ele está multiplicando pela letra, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, como é que ele passa dividindo? Na forma de fração. Então, o resultado desse x seria 5 terços, certo? Então, um seria 0 e o outro 5 terços. Então, nós temos aí, ó, certo? Aí, ó, 5 terços. E a solução seria essa, né? Então, deixa eu só mostrar aí, né? Fator comum, depois x igual a 0, 3x menos 5 igual a 0 e a solução 0 e 5 terços. Continuando, letra E, x ao quadrado menos x igual a 0. Então, vamos lá. Quem é o fator comum? Quem é comum nos dois aí? Nós não temos nenhum número na frente deles, né? Então, não tem fator comum de número. Mas a gente tem as letras que são comuns. Quem é comum, né? Qual a letra que é comum aí? O x. Então, a gente coloca o x, abre parênteses. Aqui eu quero que dê x ao quadrado. X vezes quem que dá x ao quadrado? X vezes x. X vezes x é x ao quadrado, certo? Vai ter um sinal de menos. A gente sempre vai ver, né, ó, mais com quem que dá menos. Mais com menos. Agora eu tenho x e quero que dê quem aqui em cima? X. Qual é o número que a gente chama de elemento neutro, né? Da multiplicação. Quem é que eu multiplico por x que vai dar o próprio x? Vai ser o número 1, né? Então, fecha parênteses, igual a 0. Então, eu tenho um produto, tá vendo, gente, que é a mesma coisa sempre. Então, tem um produto que dá 0. Então, x é igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Pronto. X igual a 0, não temos o que fazer, né? Já deu o resultado, é 0. X menos 1 igual a 0, letra de um lado, o número vai para o outro. Tá negativo, vai passar para o segundo membro positivo. Então, o resultado seria 0 e 1. Vamos lá ver, né? Tem aí, né? Deixa eu só apagar para ficar mais fácil para a gente ver. Aí, fiz o fator comum. Aí, x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Aí, x igual, passa o menos 1 para o outro lado, mais 1. Então, resultado 0 e 1. Continuando. Letra H, 11x ao quadrado menos x igual a 0. Então, novamente, quem é o fator comum? X, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Eita bagaceira. X, abre parênteses. Quem é que eu multiplico por x, que dá 11x ao quadrado? Pessoal,
Se é x e é para dar 11x ao quadrado, primeiro, o número não tem com quem multiplicar, então vai dar o próprio número 11. Deixa eu botar a caneta aqui, 11. E para dar, eu falo 11 e boto 14. 11. E para dar o x ao quadrado, eu vou colocar o x. 11 vezes 1 é 11, x vezes x, x ao quadrado. Agora tem que dar o sinal de menos. A gente viu que lá na frente tem um sinal de mais. Mais com menos vai dar menos, né? Agora tem que dar x. Qual o número que eu multiplico por x que vai dar ele mesmo? O número 1, certo? Tudo isso igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? É uma multiplicação, x igual a zero ou 11x menos 1 igual a zero. Então, esse caso aqui, x igual a zero, já está completo, né? O outro caso, a gente tem uma letra e um número. 11x e o número menos 1. Letra de um lado, o número vai para o outro lado. Com que sinal? Positivo. Só que o 11x, ou o x está acompanhado do número 11. Ele tem que ficar sozinho. Qual é o cálculo aqui? Multiplicação. Então, qual é o inverso da multiplicação? A divisão. 1 sobre 11, certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, x igual a zero ou 11x menos 1 igual a zero. 11x igual a 1, x igual a 1 sobre 11, então a solução é 0 ou 1 sobre 11, certo? Continuando, letra J. Na letra J, nós temos 3x ao quadrado menos 27x igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver o fator comum. Agora, a gente tem duas letras, ou dois números, 3 e 27. A gente pode ver se tem algum número dividir por 3 e por 27 ao mesmo tempo. Aí, se a gente perceber, o 27 é um múltiplo, né, de 3, né? 3 vezes 9 dá 27. Então, o fator comum será o número 3 do número, né? E da letra x. Então, nós teremos, né? Aí, 3x como fator comum. Vou colocar aqui. Abre parênteses, né? Quem é que eu multiplico por 3 que vai dar 3? 1, então não preciso colocar. Quem é que eu multiplico por x que vai dar x ao quadrado? X. 3 vezes 1 é 3, x vezes x, x ao quadrado, certo? Aí o sinal de menos. Novamente, a gente já sabe que vai dar menos, porque aqui na frente é mais. Mais com menos dá menos, certo? Agora, eu tenho 3 vezes quem que vai dar 27? 3 vezes 9. Aí, aqui é x vezes quem que vai dar x? 1. X vezes 1 dá x, então não preciso colocar. Então, tudo isso igual a zero. Então, o que eu vou fazer? O primeiro elemento igual a zero, ou o segundo elemento igual a zero. Aqui, o 3 está acompanhando o x. Aí, o que a gente vai fazer? Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 0 dividido por 3. Se eu não tenho nada e eu vou dividir para 3 pessoas, todo mundo vai ficar com quanto? Com 0. Nesse caso aqui, letra de um lado, número vai para o outro. Com que sinal? De mais. Então, o resultado seria 0 e 9. As duas raízes dessa equação seriam 0 e 9, certo? Aí é... Ó, deixa eu só apagar. Aí, tudo que a gente fez, certo? Vamos lá, continuando. Solução 0 e 9, né, que eu esqueci. L, menos 25x ao quadrado, menos 15x igual a 0. Então, nós vamos ter que ver em relação aos números. Nós temos 25 e 15.
Tem algum número que dá para dividir por 25 e por 15 ao mesmo tempo? Aí você vai ver, né? 2 não dá, 3. 3 dá para dividir por 15, mas não dá para dividir por 25. 5. 5 dá para dividir por 25 e 5 dá para dividir por 15. Então, 5 é o fator comum dos números 15 e 25. E o fator comum das letras? O fator comum das letras é x. Ah, pessoal, mas essa expressão aí tá com um sinal negativo no início, né? Eu sempre digo aos meus alunos, pessoal, toda vez que o A for negativo e vocês estiverem resolvendo uma equação, tente deixar positivo. A conta fica bem mais simples quando a gente faz isso. Então, a gente vai multiplicar esse número por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É onde tiver menos vai ficar mais, e onde tiver mais vai ficar menos. Então, como os dois aí são menos, vão ficar os dois positivos. Agora sim, quem é o fator comum de 25 e 15? A gente já viu, né? 5. E quem é o fator comum de x ao quadrado e x? X. Então, a gente vai colocar lá. Vamos lá. Então, vai ficar, ó. Deixa eu trocar a cor. Deixa eu botar essa corzinha que ela é mais... Então, vai ficar aqui, ó. O fator comum, 5... x. Vamos lá. 5 vezes quem que dá 25? 5 vezes 5. X vezes quem que dá x ao quadrado? X vezes x. Olha lá. 5 vezes 5, 25. X vezes x, x ao quadrado. Quem é o sinal que eu quero agora? Mais. Então, já tenho mais. Então, mais com mais vai dar mais. Agora, eu tenho 5. E agora, eu quero que dê quanto? 15, ó. Quero que dê 15, ó. 15. 5 vezes quem que dá 15? 5 vezes 3. Aí, eu tenho aqui x e eu quero que dê x aqui. Então, se eu quero que dê x, eu multiplico por 1. Então, não precisa multiplicar por 1, porque eu já tenho 3 aí. Porque 3 vezes 1 vai dar 3, certo? Deixa eu só apagar aqui. Isso tudo aí... Esqueci de botar a caneta. Igual a 0, né? Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, igual a 0, 5x igual a 0, ou 5x mais 3 igual a 0. Então, se 5x é igual a 0, eu tenho que achar o valor de x. Então, esse 5 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 0 sobre 5. 0 dividido por 5 dá 0. Então, a primeira resposta é 0. Zero, né? Aí, aqui, eu tenho 5x mais 3 igual a 0. Letra de um lado, o número vai para o outro com sinal negativo, certo? Ó, quando 3 passa para lá, vai passar com sinal negativo. A mesma coisa aqui. O 5 está acompanhando o x com a multiplicação. Quem é o inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar uma fração aqui, ó, menos 3 quintos, certo? Vamos lá. Então, temos aí, ó, 5x mais 3, 5x igual a 0, tal. E aí, ó, teremos esse resultado que eu fiz aí, né? Vamos à solução, menos 3 quintos primeiro, porque é um número negativo, e depois o 0, certo? Vamos continuar. A segunda questão. Qual o conjunto de solução de cada uma das seguintes equações do segundo grau, sendo o universo os números reais? Ou seja, tem que estar, a solução tem que estar no conjunto dos números reais. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Ela não está pronta. Ela não está na forma reduzida. A gente está vendo que a gente tem aqui, ó, uma multiplicação, ó. A gente tem uma multiplicação aqui no meio, ó. Entre o parêntese e o 3x, a gente tem uma multiplicação. Então, eu tenho um número para multiplicar com dois números,
né? Eu tenho o 3x para multiplicar pelo x e depois pelo menos 12, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer essa multiplicação primeiro. Então, como é que vai ficar, né? Deixa eu só crescer um pouquinho aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar. Vou colocar azul. Então, a gente vai fazer o quê, ó? X ao quadrado mais. Ó, a gente vai multiplicar esse com esse. 3 vezes, não tem nenhum número para multiplicar, então, é 3 vezes 1. Então, 3 vezes 1, 3. O x vai multiplicar com x. X vezes x, x ao quadrado. Agora, nós vamos multiplicar esse com esse. Primeiro, fazemos o jogo do sinal. Mais com menos, menos. 3 vezes 12 dá 36. X vezes, não tem ninguém para multiplicar com o x, a gente repete. Tudo isso igual a zero, certo? Então, 3 vezes 1, 3, x vezes x, x ao quadrado, mais com menos, menos, 3 vezes 12, 36, e o x não tem com quem multiplicar, a gente repete. Tudo isso igual a zero, né? Então, agora, deixa eu só ajeitar aqui isso aqui. Fazer esse mais direito. Então, a gente pode juntar x ao quadrado com mais 3x ao quadrado. Eu tenho x ao quadrado, que é quem que está aqui escondido, né? 1 mais 3x ao quadrado. 1 mais 3, 4x ao quadrado, menos 36x igual a zero, certo? Então, vamos só lá voltar para poder ver, ó lá. Certo? 4x ao quadrado menos 30x igual a zero. 36x igual a zero. Então, a gente agora tem, sim, o A e o B. Faltou o C. Então, a gente tem um caso de fatoração. Então, vamos lá ver. Ó, se eu quisesse que voltasse, ele não voltava, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quem é o fator comum de 4 e 36? Tem alguém que dá para dividir por 4 e por 36, né? O 4, porque 36 dividido por 4 dá 9. 4 dividido por 4 dá 1. E em relação às letras, quem é o fator comum? X ao quadrado e x. Quem é o fator comum? X. Abre parênteses. Ó, 4 vezes quem é que dá 4? 1. X vezes quem é que dá x ao quadrado? X. O 1 não precisa colocar, porque já apareceu alguém para colocar no lugar do 1. Então, agora eu tenho o sinal de menos, né? Então, a gente sabe que aqui na frente do 4x está mais, né? Então, se eu colocar menos aqui, mais, com menos dá menos. 4 vezes quem que dá 36? 4 vezes 9. Aí, x para dar quem aqui em cima? X. Se é x para dar o próprio x, é porque multiplicou por 1, então a gente não coloca nada. E iguala a zero. Então, a gente terá o primeiro termo igual a zero, ou o segundo termo igual a zero. Se o primeiro termo é zero, o 4 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser isso. 0 dividido por 4 vai dar quanto? 0. Aqui a gente tem letra de um lado, o número vai passar para o outro. Tá menos, quando passar para o outro lado, vai passar com que sinal? Com o sinal de mais. Então, a gente tem como resultado o 0 e o 9. Deixa eu ver se ela vai que tá estressada. Então, vamos lá, deixa eu apagar. Então, fiz o fator comum aí. Depois, 4x igual a 0, x menos 9 igual a 0, x igual a 0 ou x igual a 9. Solução 0 e 9. Continuando. Eita. Deixa eu ver se ela volta. Agora que eu quero que ela volte, ela não volta, tá vendo? Vai não, já foi.
Oh, Deus da glória. Vamos lá. Então, já está respondida essa parte, mas eu vou explicar para vocês, ó. X menos 5 ao quadrado. A gente viu que aí é um produto notável, né? O que que a gente faz? Quadrado do primeiro, ou seja, o primeiro termo ao quadrado, a gente também vai ter o último termo ao quadrado. O primeiro e o último, a gente coloca ao quadrado. Aqui no meio, a gente coloca o sinal que tá lá em cima, que é menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro, eita, que bagaceira. O primeiro vezes o segundo. Aí mais o quadrado do segundo que a gente já tinha colocado. É o que tá lá em cima, ó. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 5 mais 5 ao quadrado. Aí, isso tudo igual a 25 menos 9x. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai resolver, né? 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x, né? Então, vai ficar menos 10x mais 5 ao quadrado, 25. Certo? Eu só fiz isso aqui, ó. Só fiz multiplicar. 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. 5 ao quadrado, 25. Aí, o que que acontece? Esse 25 tá do outro lado. A gente sabe que para resolver uma equação do segundo grau, ela tem que tá na forma reduzida, igual a zero, né? Então, o que que acontece? Eu vou jogar tudo pro lado de lá. O 25 tá positivo, vai vir para cá, negativo. E o 9 tá negativo, vem para cá, positivo. Foi o que aconteceu aí. E agora a gente vai juntar. Quem que a gente pode juntar aí, né? A gente pode juntar o menos 10 com o mais 9. Então, menos com mais, menos 10 que tira 9. Positivo, negativo. Negativo, né? Aí eu tenho mais 25 com menos 25. Se eu tenho 25 reais e eu tô devendo 25 reais, eu não tenho nada. Então, eu posso cancelar, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar como? Cancelo o 25, aí eu vou repetir o x ao quadrado menos x igual a zero. Porque quando a gente fizer aqui, ó, menos 10x com mais 9x vai dar menos x, certo? Tudo isso igual a zero. Vamos lá, deixa eu só crescer aqui. Aí acho que a gente já fez, nas questões anteriores, a gente já fez essa questão aí, né? Quem é o fator comum das letras? X. X vezes quem que dá x ao quadrado? X. Mais com quem que dá menos? Menos. X vezes quem que dá o próprio x? O número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. E tudo isso igual a zero. Então, o que é que eu vou fazer? X igual a zero ou x menos 1, igual a zero. Isso aqui já tem o resultado, x igual a zero, letra de um lado, o menos 1 passa para o outro lado com o sinal de mais. X igual a zero ou x igual a 1. Então, vamos lá. Então, fiz a multiplicação. Aí, ó, x igual a zero ou x igual a 1, certo? A solução é essa. Vamos para a próxima. Nós temos aí, sexta questão. Leia as afirmações. Espera aí. O quadrado de um número real positivo x é igual a 81. A gente viu lá na primeira unidade, né? Quadrado de alguma coisa. O que é alguma coisa ao quadrado, né? Ele quer o número real x ao quadrado. Então, é o x elevado a 2. Então, x ao quadrado é igual a 81. Então, se a gente fosse resolver isso, a gente viu lá que a potência é o inverso da raiz. Então, quando a gente tem x ao quadrado igual a alguma coisa, é só a gente extrair a raiz quadrada de quem está no segundo membro, né? Então, extraindo a raiz quadrada de 81, nós teremos o número, raiz quadrada de 81 é 9. Então,
resultado para x ou é mais 9 ou é menos 9. Mas se você ler lá em cima, ele diz que é um número real positivo. Então, x não vai poder ser menos 9, ele tem que ser mais 9, porque ele não pode ser negativo, certo? Na segunda afirmação, ele diz assim: o quíntuplo de um número real positivo y é igual a seu quadrado. Minha gente, o quíntuplo, o que é o quíntuplo? O dobro é 2 vezes, o triplo 3 vezes, o quádruplo 4 vezes e o quíntuplo 5 vezes. Então, eu tenho o quíntuplo do número real positivo y. Então, eu tenho 5y. Ele diz que é igual ao seu quadrado. E nós vimos no instante. Que é o quadrado elevado a 2. Então, o seu quadrado. O seu quadrado é o quadrado de quem? Desse número. Quem é esse número real? Y. Então, vai ficar 5y igual a y ao quadrado. Aí eu tenho que resolver, só que ele não está na forma reduzida, né? Então, coloco todo mundo para o primeiro membro. Quando o y ao quadrado vier para o... Como aí, né? O y ao quadrado vai vir para o primeiro membro, ele vai vir com sinal negativo. Então, vai ficar menos y ao quadrado mais 5y igual a 0. Só que não, eu disse a vocês que quando tivesse negativo, o que a gente poderia fazer? Multiplicar por menos 1, para que essa conta fique mais simples. E aí, o que é multiplicar por menos 1? Onde está menos, vai ficar mais. E onde está mais, vai ficar menos. Pronto. Agora sim, a gente pode começar. A gente tem um fator comum aí, né? Quem é que é comum? O y. E a gente vai fazer o quê? Quem é o fator comum? Peraí. Y... abre parênteses, y vezes quem que dá y ao quadrado? Y, porque y vezes y dá y ao quadrado. Quem é o sinal? Menos. Mais com menos, menos. Quem que eu multiplico por y que vai dar 5y? 5. Tudo isso igual a 0. Então, foi lá. Aí, o que a gente vai fazer? Y igual a 0, né? Deixa eu apagar aqui. Ou y é 0 ou y é igual a menos 5, né? Deixa eu só passar. Aí, só que ele disse que é um número real positivo. O 0 nem é positivo, nem é negativo. Ele é neutro, né? E aí, eu vou resolver letra de um lado, número do outro. Então, quando eu passar o número para o outro lado, vai passar com o sinal de mais. Então, a gente achou os valores de x. X é 9 e... os valores das incógnitas, né, na verdade. X é 9 e Y é quanto? Y é 5. Então, se eu somar X mais Y, é a mesma coisa que eu somar 9 mais 5. E 9 mais 5 dá quanto? 14. Então, o resultado para X mais Y seria 14. Vamos para a próxima. Oitava questão. Essas duas questões, eu tinha passado na outra, aí algumas pessoas não viram que eu tinha retificado, né, o exercício e acabou fazendo no último exercício que eu corrigi, né, mas era para ter feito hoje. Hoje não, né, na última semana. Então, pessoal, eu tenho aí na oitava questão. Em um triângulo de 24 centímetros de área, a medida da base é o triplo da medida da altura. Determine as medidas da base e da altura deste triângulo. Pessoal, quando tiver uma situação dessa, a gente tem que analisar. A gente tem que saber o que é a área de um triângulo. Aí, você tem que interpretar o que ele está dizendo. A área é 24 centímetros quadrados. Aí, ele disse que a base é o triplo da altura. Então, se a base for x... a altura vai ser o quê? O triplo. Quem é o triplo de x? 3x. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu coloquei o triângulo, né? A base é a parte de baixo, né? A altura é esse tracinho que eu coloquei aí, né? A distância do chão até o ponto mais alto é o que a gente chama de altura, certo? Então, a base... aí ele disse, né? A medida da base é o triplo da medida da altura. Então, se a altura é x, né? Que é a base, que é o triplo. Eu disse ao contrário no instante, desculpa. Então, a base é o triplo da medida da altura. A altura é x, então a base vai ser quem?
3x, certo? Aí agora sim, a gente vai ter que ver que a área total desse triângulo, cuja altura é x e a base é 3x, tem que dar quanto? 24 centímetros ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que saber qual é a fórmula da área do triângulo. Olha, pessoal, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Porque se você pegar um retângulo e você... deixa eu só mostrar aqui, tentar mostrar aqui no slide. Se você... isso aqui, ó, é um retângulo. Se eu fizer isso aqui, ó, dividir ele ao meio, isso aqui se forma o quê? Um triângulo, né? Então, a área do retângulo, a gente viu que era o quê? Base vezes altura, não era? Então, a área do triângulo, com isso aqui, base vezes altura, eu tenho para 2 triângulos, eu só quero para um. Então, por isso que eu vou dividir por 2. A gente vai fazer o quê? Base vezes altura, dividido por 2. Se você ler lá no início, ele disse que a área do triângulo é quanto? 24 centímetros ao quadrado. Então, eu vou substituir. Quem é a base? 3x. Quem é a altura? X dividido por 2. Aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer o que a gente chama de multiplicação dos extremos pelos meios. A gente vai fazer isso, ó. E esse vezes esse, e esse vezes esse. Certo? Aí, olhe. Deixa eu ver se eu acho que eu coloquei. Não, já fui direto. Então, o que eu fiz, ó? 3x vezes x. Eu sempre começo pelo lado da letra, certo? 3x vezes x. 3x ao quadrado. Vezes 1, ó. Que eu tô multiplicando aqui, ó. Peraí, ainda tô achando muito longe. Vamos lá, mais pertinho. Então, foi isso, ó. Eu multipliquei esse com esse. 3x vezes x, 3x ao quadrado, vezes 1 dá 3x ao quadrado, igual a 24 vezes 2, que dá 48. Pronto. Eu tô querendo descobrir o valor de uma letra, então eu tenho que deixar ela na forma reduzida. Para deixar ela na forma reduzida, eu tenho que jogar o 48 para o outro lado. Então, ele vai com que sinal? Negativo, certo? Ah, mas ainda... Meu Deus, eu tô falando besteira, viu? Não tem o x não aí. Eu posso resolver já. O 3 está acompanhando o x ao quadrado, então ele vai passar dividindo. Se eu voltasse para cá, ia ter que voltar para o outro lado novamente. Então, 48 dividido por 3. Aí nós vamos fazer a continha, né? Quanto é que dá? 48 dividido por 3. Vai dar 3 vezes 1, 3. Sobra 1, baixo 8, né? 6 vezes 3, 18. Então, vai dar 16. Então, vamos apagar aqui. X ao quadrado. X ao quadrado igual a 16. Então, a gente tem uma potência que dá 16. Qual a potência que dá 16? Qual o número que é ao quadrado dá 16? Então, a gente vai extrair a raiz quadrada. Então, x igual a mais ou menos raiz de 16. Quem é a raiz de 16? 4. Então, x vai ser igual a mais ou menos 4. Aí, você vai ter que analisar. Vai ser mais 4 ou menos 4? Ou os dois? Aí, você vai ter que perceber que aí você está falando de uma distância, né? A base e a altura são distâncias. Então, a gente não pode ter distâncias negativas. Então, a gente vai dizer que o valor de x será 4. Então, a altura, né? Ela é x. Então, quanto é que vai medir a altura? 4 centímetros, né? A base mede quanto? 3x. Então, o que acontece? O x é 4, então eu vou multiplicar. 3 vezes 4, 12. Então, a altura é 4 centímetros e a base é 12 centímetros. E aí, a gente termina o nosso exercício, certo? Então, faça uma correção. Quem não enviou para mim ainda, pode enviar, né? Quem tiver com alguma atividade atrasada, pode falar comigo no privado. Vocês estão tendo mais tempo, né? Como a gente agora só tem uma disciplina por dia, né? Então, tá sendo bem mais light pra gente e pra vocês também. Então, vamos colocar as atividades em dias. Qualquer dúvida, podem me procurar no privado. Tenham um bom dia.